Tudo bem, pessoal? Segunda parte da aula aí, dessa sétima aula da linha do cuidado do paciente dialítico, como a gente estava seguindo. Então, indicações de intervenção nos aneurismas, né? Então, só para lembrar, os aneurismas e os pseudoaneurismas de acesso arteriovenosos, eles não rompem espontaneamente como os aneurismas da circulação arterial. Não é uma característica deles isso. No entanto, a ampliação rápida deles merece acompanhamento mais próximo, limiar mais baixo para a intervenção. Então, você pega um paciente com aneurisma e tenta preguear a pele em cima dele. Se essa pele não for preensível, é um sinal clínico de uma possível expansão rápida, porque não está dando tempo para a pele se acomodar. Então, está estirada essa pele. É como se fosse a grávida, quando vai ter o bebê, vai esticando a barriga, às vezes a barriga fica tensa. É a mesma coisa em relação ao aneurisma. Grandes pseudoaneurismas de fístulas com próteses assintomáticos, eles podem exigir um acompanhamento cuidadoso e um tratamento ativo, pois são alimentados essencialmente com uma grande abertura na prótese. A gente lembra que a fístula, o pseudo da prótese é diferente do aneurisma da fístula com veia. Pacientes, então, com esses pseudoaneurismas de prótese, se chegar a 12 milímetros, aí, às vezes, tem que ser reparado só pelo tamanho, já indica intervenção. Então, o acesso, então, quando é por veia, a gente pode acompanhar, lembrar que até 18, e aqui com prótese, a gente pode esperar aí, talvez até 12, se começar a ficar muito maior que 12, a gente tem que tratar. Todos os pacientes com aneurismas ou pseudoaneurismas da anastomose, eles têm que ser avaliados com carinho e tem que ser considerado o reparo ativo. Não vamos esperar complicar. A anastomose é um local sagrado da fístula. Se der problema, ela vai dar muito problema, o paciente pode vir a morrer, né? E todos os aneurismas e pseudoaneurismas infectados também precisam ser tratados. Então, a gente aí tem situações que envolvem todos os pacientes. A gente não espera dar complicação, a gente vai antes porque a complicação costuma ser muito grave. Então, qual que é o objetivo do tratamento dos aneurismas e pseudoaneurismas? A primeira é manter a função do acesso. Não é porque o paciente tem um aneurisma que a gente precisa acabar com esse acesso, né? Senão ele vai ganhar um catéter, e outro objetivo nosso é evitar o catéter. E evitar as complicações adicionais, como sangramento, trombose ou infecção. Então, nossa função é tentar salvar esse acesso sempre que possível. Então, sobre o tratamento definitivo, então a gente tem que pensar no momento ideal, né? O que dita o momento ideal? A extensão do aneurisma, se ele é focal ou difuso, a qualidade do tecido envolvido, o que tem ao redor desse aneurisma, se a pele tem subcutâneo, se ela está muito esticada, se ela está com úlcera, e a infecção, né? A infecção também dita o tratamento desse aneurisma. Os tratamentos a gente pode fazer a aneurismorrafia ou interpor um enxerto. Em alguns casos, a gente pode fazer estagiado, trata um pedaço primeiro e depois trata outro. E o reparo cirúrgico aberto é o padrão do tratamento. Existe o tratamento endovascular, mas o aberto ainda é a primeira escolha, né? Então, a permeabilidade em um ano chega até 100%. Tratou, salvou. É razoável a gente obter imagens, né, fazer ultrassom, para saber conhecer o fluxo arterial e o fluxo venoso, para saber sobre o volume de fluxo, problemas de estenose desse acesso que a gente quer tratar, de aneurisma, porque junto com o tratamento do aneurisma, a gente pode também tratar esse problema que está aparecendo. Às vezes uma estenose que causou o aneurisma, então a gente trata o aneurisma e trata a estenose. É razoável que geralmente seja necessário, então, um tratamento cirúrgico definitivo para aneurismas anastomóticos. Então, lembrar, mexeu na anastomose, mexeu com coisa séria, tem que tratar de forma ativa. Não vamos esperar essa anastomose dar problema. É razoável que o tratamento cirúrgico aberto seja considerado, então, o tratamento definitivo, mas essa abordagem ela deve incluir um plano de reparo em estágios, caso o paciente tenha múltiplos aneurismas, tudo para evitar um catéter venoso central entre as cirurgias. Então, a gente vai com calma, às vezes trata um pedaço da fístula para manter o outro pedaço livre para a diálise. A gente não precisa tratar o aneurisma inteiro de cara, porque a gente quer fazer de tudo para o paciente não ter um catéter. Sobre a aneurismorrafia, ela pode não ser viável se a parede da veia tiver com muito problema, danificada.
A interposição in situ com material de prótese é contraindicada se tiver infecção, e a gente precisa fazer essa avaliação do fluxo arterial e venoso para saber se tem alguma lesão associada, alguma estenose, algum problema na anastomose, algum outro tipo de problema que possa atrapalhar a nossa correção do aneurisma. Então, aqui a gente tem uma foto, é uma sequência de imagens que mostra para a gente em cima o tratamento de um aneurisma, foi feita a ressecção do aneurisma e colocado uma interposição de uma veia, né? Então, pegou uma outra veia e colocou ali. Então, salvou a fístula, né? Então, o objetivo nosso é sempre tentar salvar o acesso. Ali embaixo, a gente vê, então, foi feito também dois tratamentos, aí, 2 locais de tratamento dos aneurismas, feita interposição de veia, e ficou ótimo também. Então, a gente ainda preserva um segmento para fazer diálise. Então, isso ajuda muito aí no sentido de fugir do catéter. Às vezes precisa ligar o acesso, né? Então, a ligadura do acesso é uma alternativa adequada em certas situações, mas geralmente não basta só ligar, a gente precisa fazer a excisão do aneurisma ou do pseudoaneurisma, devido ao potencial aí da tromboflebite, e também tem a parte estética, né? Vai ficar aquele segmento trombosado, às vezes incomoda o paciente. Então, a gente lembra que a tromboflebite, às vezes ela pode se estender para outras veias e causar problemas para o paciente, como flebite de veias normais ou até mesmo trombose venosa profunda. Agora a parte endovascular, né? Então sempre tem a pergunta, né? E a endovascular? Nesse caso aqui, ela é a segunda escolha, ainda não é a primeira. É razoável considerar o uso de stents recobertos, né? Revestidos intraluminais, como alternativa ao reparo cirúrgico aberto de aneurismas e pseudoaneurismas de acesso arteriovenoso apenas em circunstâncias especiais, como uma contraindicação específica do paciente para cirurgia ou falta de opção, devido ao risco de infecção associado na cirurgia aberta. Então, os stents revestidos intraluminais, eles têm sido usados para tratar. Ela é minimamente invasiva e pode ter um papel significativo como medida para se ganhar um tempo em pacientes com sangramento, por exemplo, ou uma ulceração, sem comprometer o futuro tratamento definitivo. Mas ele tem desvantagens, por exemplo, diferenças de tamanho, que a gente sabe que a fístula é bem irregular os diâmetros, a inserção de um stent revestido no local que pode estar infectado. Você, ao colocar esse stent, você perde uma área de canulação, e entre o stent e a fístula e a parede da veia ficam trombos, né, que podem atrapalhar aí no sentido de infectarem, então esses trombos podem ter infecção. E esse stent revestido, ele dentro do aneurisma, ele não é incorporado, ele não fica fixo, não tem uma fibrose ao redor dele, então ele pode ter problemas também. Então a gente vê nessa imagem um tratamento endovascular, aí a gente vê ali em A o paciente com um pseudoaneurisma na prótese, e foi colocado um stent revestido e resolveu o problema, né? Tratou o problema do pseudoaneurisma. Só que esse segmento aí, ele deixou de ser puncionável, então não pode mais puncionar esse lugar, porque esses stents revestidos não foram feitos para punção. É razoável, então, que se uma endoprótese for usada, a canulação desse segmento tem que ser evitada sempre que possível. Então, a gente não funciona stent revestido, seria em caso extremo, né? Porque o material dele não foi feito para múltiplas funções. Então, eles não foram projetados para canulação repetida, nem são aprovados pelo FDA aí para resgate de acesso arteriovenoso, então é um uso off-label, e tem uma taxa de complicação relativamente alta, aí de quase 1/3, como migração, fratura, erosão e ruptura, né? Então, a gente usa ele para situações de emergência. Então, o paciente às vezes está com uma fístula rota, uma prótese rota, ou até mesmo uma fístula, e a gente quer fazer um procedimento de salvamento de vida, a gente usa esse stent revestido, salvou a vida, e depois a gente vai correr atrás para ver o que a gente pode fazer para melhorar, sem precisar de outro stent revestido. Então, tem que se evitar a canulação desse segmento que usou, sempre que possível. No raro cenário que não tiver um local, a gente vai para a base, a gente evita o topo. Mesma coisa. E sobre a fístula com prótese, a gente tem que pensar na etiologia. Quando tem um problema na anastomose, a gente tem que revisar a anastomose. É como qualquer fístula. Deu problema na anastomose, tem que revisar a anastomose. Se for
um caso de infecção, né, que é muito comum na fístula com prótese, a gente pode ter que tirar toda a fístula ou só o segmento infectado, precisar, às vezes, fazer reparo arterial até revascularizar. Então, só para vocês terem uma ideia, aí num segmento, numa fístula que deu um problema num segmento, a gente faz uma interposição extraanatômica. Foi essa figura, mas pode ser in situ, se não tiver muito infectado. E lembrar que, uma vez que a prótese tem um furo que fez um pseudaneurisma, a gente não faz a rafia desse furo, né? A neurismorrafia não é uma opção de tratamento adequado, a gente não trata dessa forma a prótese. A veia até pode tratar, mas aqui na prótese a gente não trata. Muito bem, então essa era a nossa reunião de hoje, uma aula um pouquinho mais longa, né? Mas de dois assuntos muito críticos aí no nosso atenção ao paciente. Enfim, na próxima reunião vamos falar da síndrome do roubo, as fístulas de alto débito e o seroma que se forma nas fístulas, né? Então, obrigado aí, pessoal, pela companhia. Eu vou encerrar a gravação agora. Muito bem. Vamos ver, cadê onde...